Uma criança de 3 anos morreu baleada por faccionados que erraram o alvo. É isso mesmo que você entendeu e é isso que eu estava compartilhando com você agora há pouco. Eu vou chamar o Rafa aqui no telão para que ele primeiro compartilhe com você os detalhes dessa tragédia. E depois a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso jornal. Rafa, no telão, todos os detalhes com você. Trindade, a polícia não tem dúvidas que seria um acerto de contas, brigas entre faccionados, entre facções rivais ali em Barra do Bugres. O caso vem desse município, que fica a pouco mais de 160 quilômetros ao médio norte de Cuiabá. Primeiro, traz a foto da vítima pra gente, da pequena Ágata, 3 aninhos de idade. Ágata Tauane da Silva Soares, 3 aninhos. Ela foi morta com um tiro na região do tórax, ou seja, do peito. 2 homens encapuzados teriam invadido um bar e o alvo seria um desafeto. Porém, os tiros acertaram essa criança. Mas aí, Rafael, você me pergunta, por que uma criança de 3 anos estava no bar? Fazendo o quê em um bar? Segundo a polícia, Ágata morava com os pais nos fundos do estabelecimento. Ela estava em um corredor que dá acesso à casa e Ágata estaria brincando. Quando os encapuzados chegaram, o desafeto percebeu que eram os bandidos, ele correu em direção aos fundos da casa. Os bandidos foram atrás atirando e um desses tiros acertou a pequena Ágata, que morreu. O desafeto pulou o muro, fugiu em direção ao matagal. Agora traz as imagens das câmeras de segurança do circuito que registrou parte da ação dos bandidos. O ataque ocorreu pouco depois do meio-dia, em um bar localizado na Avenida Pau Brasil, ali em Barra do Bugres. Os bandidos estavam nesse veículo branco, modelo Mobi, e o alvo deles era um homem que chegou no bar 11h30. Ele chegou, sentou em uma mesa e pediu uma garrafa de cerveja. 2 homens, eles descem desse veículo modelo Mobi e os 2 estão encapuzados. Eles chegam e perguntam desse suposto cliente. Quando o cliente percebe que era ele já correu sentido aos fundos do bar. Momento que os disparos foram feitos e um desses disparos acertou a pequena Ágata. A criança, ela foi socorrida pelas pessoas que estavam ali, foi levada até a UPA da cidade, mas não resistiu e morreu poucas horas depois de dar entrada nessa unidade de saúde. Traz a foto do carro pra gente. Esse é o veículo que os bandidos estavam. Esse carro Fiat Mobi, usado pelos criminosos, foi encontrado abandonado em uma estrada bem próximo a um matagal. Segundo a polícia, o veículo era alugado e os bandidos usaram um documento falso para poder alugar esse veículo em Cuiabá. A Polícia Civil segue acompanhando este caso, investigando essa morte dessa criança, mas a polícia acredita que tudo seria um acerto de contas e são membros de facções criminosas envolvidos nessa ocorrência. Os policiais informaram que até o momento ninguém foi preso, nem o cliente que estava no bar. Câmeras de segurança de outros estabelecimentos foram colhidas, já estão em poder da polícia. Esse cliente não foi encontrado, ele fugiu em direção em mata. Há suspeita que ele também foi baleado, mas ele não deu entrada em nenhuma unidade de saúde ali no município de Barra do Bugres. E também os criminosos envolvidos nessa morte também não foram encontrados pelos policiais. A polícia segue acompanhando esse caso, essa história que, infelizmente, um alvo errado acabou atingindo uma criança de 3 anos que acabou morrendo vítima dessa guerra sem fim que está predominando aqui em Mato Grosso. Eu volto contigo, Trindade. Daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado pelas informações. São 11h18 e a gente fica até sem palavras diante de uma tragédia como essa. Os suspeitos estavam nesse veículo branco, em destaque na imagem. Eles descem em questão de segundos, atiram, erram o alvo, matam uma criança de 3 anos e fogem. E aí existem aí várias informações, claro que são importantes para esse processo de investigação da Polícia Civil. O veículo não é de Barra, o veículo é de Cuiabá. Então, muito provavelmente, os executores saíram de Cuiabá com a tarefa de irem à Barra do Bugres, matarem esse adversário no mundo do tráfico de drogas.
e acabaram acertando essa garotinha de 3 anos que estava no corredor entre o bar e a casa e que levou um tiro. A família, os nossos mais sinceros sentimentos. E é por isso que a gente cobra das autoridades respostas a esta guerra entre as facções criminosas, que tentam controlar os corredores do tráfico de drogas em Mato Grosso, para que vidas inocentes não sejam perdidas como a dessa garotinha. Muitas pessoas acham interessante essa guerra, esse confronto, porque é bandido contra bandido. Para que a polícia vai se meter no meio? A polícia tem que se meter no meio para evitar que aconteça isso que aconteceu em Barra do Bugres. Que uma criança de 3 anos perca a vida por um erro de alvo nessa guerra. Traz a imagem dela para o telão. Essa menina aqui é a mais nova vítima dessa guerra. Mas além dela, quantos casos nós compartilhamos aqui? O mecânico em Cáceres, que tinha o mesmo nome do alvo, daquele técnico agrícola de Diamantino, porque confundiram um símbolo que ele teria feito em uma foto com o símbolo de uma facção. Aquelas 5 pessoas lá no extremo norte, corpos encontrados carbonizados de trabalhadores que vieram do Nordeste, que foram confundidos com faccionados. Aqui em Cuiabá, 4 maranhenses estão desaparecidos, porque teriam confundido eles com membros de uma organização criminosa e eles eram trabalhadores, sem nenhum tipo de passagem, que vieram a Cuiabá em busca de oportunidades. Quantos casos nós já compartilhamos aqui? Eu sei que eu estou falando aqui, a senhora está lembrando aí. É por isso que algo precisa ser feito, para pôr fim a essa guerra, para colocar esses faccionados onde eles precisam estar, na cadeia. Na cadeia. O lugar deles é na cadeia. E reforçar aquele brilhante trabalho que já é feito na fronteira pelo GEFRON e pela DEFRON, de combate à entrada de cocaína no Brasil através da nossa fronteira aqui com a Bolívia. Eu não sei nem o que dizer, é o quê? É lamentável, é uma tragédia, é uma dor para esse pai, para essa mãe, que eu não consigo mensurar. 3 aninhos. 3 aninhos. Vítima de uma bala perdida.